A citologia é o ramo da biologia que estuda as células, as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Todos os organismos são formados por células, desde bactérias microscópicas até plantas e animais complexos. Compreender a célula significa compreender como os organismos crescem, obtêm energia, reproduzem-se, respondem ao ambiente e mantêm a vida. O desenvolvimento da citologia foi possível graças ao aperfeiçoamento dos microscópios, que permitiram observar estruturas invisíveis a olho nu. Hoje, a microscopia óptica e eletrônica permite visualizar desde células inteiras até organelas e moléculas. A teoria celular é um dos fundamentos da biologia. Ela estabelece que todos os seres vivos são constituídos por uma ou mais células, que a célula é a unidade básica da vida e que toda célula surge a partir da divisão de outra célula pré-existente. Posteriormente, acrescentou-se que as células contêm o material genético, responsável pela transmissão das características hereditárias, e que nelas ocorrem todas as reações metabólicas essenciais para a manutenção da vida. Todas as células possuem uma membrana plasmática, estrutura extremamente fina que delimita a célula e separa o meio interno do meio externo. Ela é formada principalmente por uma dupla camada de fosfolipídios associada a proteínas. Essa organização permite que a membrana seja flexível e apresente permeabilidade seletiva, controlando a entrada e a saída de substâncias. Dessa forma, nutrientes entram na célula, resíduos são eliminados e o equilíbrio interno é mantido. Além da membrana plasmática, algumas células apresentam envoltórios externos. As células vegetais possuem uma parede celular formada principalmente por celulose, que fornece sustentação, proteção e resistência mecânica. Fungos possuem parede celular composta principalmente por quitina. Já as bactérias apresentam parede celular formada por peptidoglicano. Alguns organismos unicelulares e certos animais também podem apresentar cápsulas ou revestimentos externos que aumentam a proteção e dificultam a ação de predadores ou do sistema imunológico. A troca de substâncias entre a célula e o meio ocorre continuamente. Essas trocas são fundamentais para fornecer nutrientes, eliminar resíduos, captar oxigênio e manter a concentração adequada de água e sais minerais. Os mecanismos de transporte podem ocorrer sem gasto de energia, chamados de transporte passivo, ou com gasto de energia, chamados de transporte ativo. Antes de compreender esses processos, é importante entender o conceito de concentração de uma solução. Uma solução é formada por um solvente, normalmente a água, e um ou mais solutos dissolvidos. Quanto maior a quantidade de soluto em determinado volume de solvente, maior será sua concentração. Muitos processos celulares dependem da diferença de concentração entre o interior e o exterior da célula. A difusão é o movimento espontâneo das partículas de uma região de maior concentração para outra de menor concentração. Esse processo ocorre naturalmente até que seja atingido o equilíbrio. Moléculas pequenas, como oxigênio e gás carbônico, atravessam facilmente a membrana plasmática por difusão simples. A osmose é um tipo especial de transporte passivo no qual ocorre apenas o deslocamento da água através de uma membrana semipermeável. A água move-se da solução menos concentrada em solutos para a mais concentrada, buscando equilibrar as concentrações. Esse processo é extremamente importante para manter o volume celular. Em soluções muito concentradas, as células podem perder água e encolher. Em soluções muito diluídas, podem ganhar água e aumentar de volume. Nas células vegetais, a parede celular impede o rompimento, mantendo a célula túrgida. A difusão facilitada também ocorre sem gasto de energia, porém depende da atuação de proteínas presentes na membrana plasmática. Essas proteínas funcionam como canais ou transportadores, permitindo a passagem de moléculas maiores ou carregadas eletricamente, como glicose e alguns íons. O transporte ativo ocorre quando a célula movimenta substâncias contra o gradiente de concentração, isto é, de uma região menos concentrada para outra mais concentrada. Como esse processo não acontece espontaneamente, há consumo de energia na forma de ATP. Um dos exemplos mais conhecidos de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Essa proteína transportadora remove continuamente íons sódio do interior da célula e introduz íons potássio. Esse mecanismo é fundamental para manter o equilíbrio osmótico,
controlar o volume celular e permitir o funcionamento adequado dos neuronídeos e das células musculares, sendo essencial para a condução dos impulsos nervosos e para a contração muscular. Além do transporte de pequenas moléculas, a célula também realiza transporte em massa. Na endocitose, materiais entram na célula por meio da formação de vesículas originadas da membrana plasmática. Quando a célula engloba partículas sólidas, o processo recebe o nome de fagocitose. Quando engloba líquidos e pequenas moléculas dissolvidas, chama-se pinocitose. Na exocitose ocorre o processo inverso. Vesículas produzidas no interior celular fundem-se à membrana plasmática e liberam seu conteúdo para o meio externo. Esse mecanismo é utilizado para eliminar resíduos, secretar hormônios, enzimas digestivas, neurotransmissores e outras substâncias importantes. As células podem ser classificadas em procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas são mais simples, menores e não possuem núcleo delimitado por membrana. Seu material genético permanece disperso no citoplasma. Também não apresentam organelas membranosas. Esse tipo celular é encontrado nas bactérias e arqueias. As células eucarióticas são maiores, mais complexas e possuem núcleo verdadeiro envolvido por membrana nuclear. Além disso, apresentam diversas organelas membranosas especializadas em funções específicas. Animais, plantas, fungos e protistas possuem células eucarióticas. O citoesqueleto é uma rede de filamentos proteicos presente nas células eucarióticas. Ele confere sustentação, mantém a forma celular, participa do transporte de organelas, do movimento celular e da divisão celular. Seus principais componentes são os microtúbulos, os filamentos intermediários e os microfilamentos. Os centríolos são estruturas cilíndricas formadas por microtúbulos. Estão presentes principalmente nas células animais e participam da organização do fuso durante a divisão celular. Também dão origem aos cílios e flagelos. Os cílios são prolongamentos curtos e numerosos que promovem o deslocamento de líquidos sobre a superfície celular ou movimentam a própria célula. Os flagelos são mais longos e geralmente aparecem em pequeno número, sendo responsáveis pela locomoção de células como os espermatozoides. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas. Podem estar livres no citoplasma ou aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Apesar de não possuírem membrana, são fundamentais para o metabolismo celular. O retículo endoplasmático apresenta duas regiões. O retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos aderidos e realiza principalmente a produção e o transporte de proteínas. O retículo endoplasmático liso não possui ribossomos e participa da produção de lipídios, da desintoxicação celular e do armazenamento de cálcio em determinadas células. O complexo Golgiense recebe proteínas e lipídios produzidos no retículo endoplasmático, modifica essas moléculas, empacota-as e as distribui para diferentes destinos dentro ou fora da célula. Também origina os lisossomos. Os lisossomos são vesículas ricas em enzimas digestivas. Sua função heterofágica consiste na digestão de partículas vindas do meio externo, como bactérias ou restos celulares capturados por endocitose. Já a função autofágica consiste na digestão de organelas envelhecidas ou danificadas, permitindo a reciclagem de seus componentes e contribuindo para a renovação celular. Os peroxissomos também contêm enzimas, mas sua principal função é realizar reações de oxidação e decompor o peróxido de hidrogênio, uma substância tóxica produzida durante o metabolismo celular. Assim, ajudam na desintoxicação da célula e participam do metabolismo de lipídios. Os vacúolos de suco celular são grandes compartimentos presentes principalmente nas células vegetais. Armazenam água, sais minerais, açúcares, pigmentos e outras substâncias. Também contribuem para manter a pressão interna da célula, garantindo sustentação aos tecidos vegetais. Os plastos são organelas exclusivas das células vegetais e de algumas algas. Entre eles destacam-se os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese e pela produção de matéria orgânica utilizando energia luminosa. Existem também plastos especializados no armazenamento de amido e outros que acumulam pigmentos responsáveis pela coloração de flores, frutos e folhas. As mitocôndrias são conhecidas como as centrais energéticas das células.
Nelas ocorre a respiração celular, processo que converte a energia dos nutrientes em ATP, a principal molécula utilizada pelas células para realizar suas atividades. As mitocôndrias possuem membrana dupla e material genético próprio, característica que reforça a teoria de que se originaram de antigas bactérias incorporadas pelas células ancestrais. O estudo da citologia demonstra que, apesar da enorme diversidade dos seres vivos, todas as células compartilham princípios fundamentais de organização e funcionamento. Cada organela desempenha uma função específica, mas todas atuam de forma integrada para garantir o crescimento, a reprodução, a manutenção do equilíbrio interno e a sobrevivência dos organismos. O conhecimento dessas estruturas e processos constitui a base para compreender áreas como genética, fisiologia, microbiologia, imunologia, biotecnologia e medicina. Sendo um dos conteúdos mais importantes da biologia e frequentemente abordado no Enem e em vestibulares.